Hoje nós vamos seguir na nossa página 2, continuar vendo um pouquinho sobre simbologia, que aí você tem a responsabilidade de estudar. Como você vai para um colégio ou para um curso, quando chega em casa você estuda, não estuda? Assim também é todo e qualquer estudo. Você vai para um curso de música, você aprende alguma coisa, você chega em casa, você estuda. Assim é também aqui na igreja, porque a igreja tem como base um livro, e este livro requer estudo. Todo e qualquer livro, toda e qualquer mídia requer estudo. Então, nós paramos aqui na simbologia da areia e vamos falar um pouquinho aqui agora de árvores. Árvores é uma simbologia que significa o homem. Automaticamente também os frutos de uma árvore podem significar o homem, porque esta árvore também muitas vezes pode representar, como nós já vimos, por exemplo, Jesus disse assim: eu sou o quê? A videira verdadeira. Videira é uma árvore. Videira é aquilo que dá... A videira, ela produz a uva, entende? Então, a videira é um tipo de árvore. Normalmente a gente diz daquilo que cresce com tronco, né? A videira, ela dá esparramada, né? É chamada trepadeira, não é isso? Mas não deixa de ser uma árvore, uma espécie vegetal. Então Jesus se igualou a uma espécie vegetal para lançar sobre a terra uma simbologia, que tal nós só viemos a conhecer isso muito depois, mas Israel conhecia muito bem. Por exemplo, temos no Antigo Testamento uma simbologia da figueira, que vai representar a nação de Israel. Inclusive, quando Jesus passa pela figueira e amaldiçoou a figueira, aquilo é símbolo da maldição que está até hoje sobre Israel. Maldição essa que somente será quebrada quando Israel clamar e Jesus Cristo descer no Monte das Oliveiras. Isso, como cremos, na Terceira Guerra Mundial, ou na chamada Guerra do Armagedon. Então, nós temos figueiras, videira e oliveira. São árvores que representam situações espirituais. Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Todas essas coisas têm o seu significado. Aqui, quando fala de homens como árvores, nós vemos inclusive que Deus também é equiparado a uma figueira. Por quê? Porque Israel representa o próprio Deus. Israel representa o próprio Deus, tanto que no Antigo Testamento Deus representa o marido e Israel representa a esposa. Quando se fala de marido e esposa, tem-se uma união consumada. Amém? Diferente de o Novo Testamento, em que Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Aqui não temos uma união consumada. Nós não somos salvos ainda. Estamos atravessando um deserto de provação e muita gente vai ficar nesse deserto. Muita gente não vai adiante. Então, no Novo Testamento, a nossa salvação não está consumada. O projeto de Deus em fazer Israel uma nação sacerdotal era um projeto consumado. Por isso a Escritura diz: a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Enfim, depois de este projeto aqui,
consumado com Israel, Israel ainda vai ser chamado de os prevaricadores, que significam aqueles que têm uma missão, sabe da missão que tem, mas não vai adiante. Foi o que aconteceu com Israel. Israel não levou o sacerdócio dado por Deus adiante. Então, a figueira que representa Israel também representa o próprio Deus. Em sexta-feira nós estávamos aqui orando e Deus mostrou dentro da igreja uma enorme figueira. E essa figueira, que se estendia em praticamente toda a dimensão da igreja, ela, debaixo desta figueira, tinha muitos figos grandes, mas caídos. E um anjo varria esses figos, e varria com um semblante de muita tristeza, né? O que são esses figos? Frutos da figueira. Jesus falou que nós conheceríamos a árvore pelos frutos. Então, o fruto caracteriza, aí no caso, o comportamento. Ali, quando Jesus fala, pela árvore conhecereis os frutos, Jesus está demonstrando do que vamos reconhecer, de reconhecer o que é espiritual ou reconhecer o que é falso. Então, por comparações e analogias, nós chegamos à clara conclusão de que árvores significam homens, árvore igual a homens, tem várias passagens bíblicas aí, e fruto igual a comportamento de homens. Essas coisas vão nos ensinando muito, irmão, porque Deus chega uma hora que Ele começa a falar em níveis que, embora não entendemos, deveríamos entender. Você sabe por que algumas pessoas, guarda bem isso, você sabe por que algumas pessoas dizem assim, eu sonhei, mas eu não entendi nada. Não quer dizer que sejam todos os sonhos que você tenha que entender, não é isso. Mas tem casos. Sonhei e não entendi isso. Eu ouvi aquela profecia, mas não entendi. Eu li um texto bíblico, senti um impacto sobrenatural, mas eu não entendi. Quando a pessoa começa a estar envolvida em coisas espirituais, mas ela diz que não está entendendo, significa que ela deixou passar o tempo da vida dela. A revelação veio, o impacto espiritual veio, mas ela não estava preparada. Não estava preparada, mas se veio o impacto sobrenatural, significa que ela deveria estar preparada. Ou seja, tem pessoas que negligenciam a sua caminhada, seu comportamento não é aprovado no mundo espiritual, mas Deus tem uma hora, você vem numa estrada e Deus projetou que quando você passar em determinado momento dessa estrada, Ele vai lançar sobre você alguma coisa. Você vem numa estrada de negligências, não leva a sério sua vida espiritual. Quando você chega naquele momento, o Deus que é fiel lança sobre você aquilo que deveria acontecer na sua vida. E depois você passa lá na frente e diz assim, poxa, um dia Deus me fez promessa, mas eu não vejo essas promessas. Deus lançou a promessa sobre a sua vida, mas você não teve vida espiritual suficiente para reter a promessa de Deus. São coisas diferentes. E muita gente às vezes diz, como eu já ouvi tanto, irmão, Deus me fez muitas promessas e eu hoje estou no final da minha vida e não vejo essas promessas cumpridas. Aí alguns para animar, né? Não, irmã, fica firme porque Deus vai cumprir. Não, a questão não é que Deus vai cumprir, a questão é que Deus já cumpriu, mas a pessoa não tinha nível espiritual, comportamento para ver aquilo acontecer em sua vida. Eis a questão. Tá, irmão? Eu ouvi muito isso dos lábios de assembleianos que realmente tinham promessas, mas não souberam se comportar. Eu conheci tantos jovens das Assembleias de Deus que tinham promessas de serem pastores, de terem ministérios internacionais e tantas coisas. No final da sua vida hoje, eles encontram comigo, irmão, estou aguardando em Deus as promessas. Eu vi as promessas que foram profetizadas para eles. Eu vi há 25, 26 anos, 20 anos atrás,
mas eles não entenderam que as promessas na vida deles não iam se cumprir dentro de um território assembleiano, ia se cumprir num território de Deus, mas eles achavam que tudo que Deus fosse realizar nas suas vidas tinha que ser dentro de uma maldita denominação rotulada Assembleia de Deus. Quando Deus veio para levá-los para outro campo, outro território, e fazer cumprir na vida deles a promessa que tinha, eles não aceitaram, eles achavam que eles tinham que morrer assembleianos. Irmão, eu te garanto uma coisa, no inferno deve ter uma ala especial, uma portinha escrita assim, assembleianos. Esse papo de denominação, meu irmão, esquece esse negócio de denominação, você tem que andar no mover do Espírito Santo. E eu lamento hoje, eu conheci jovens, inclusive vou citar o nome de um aqui que deve ser bem conhecido aí no bairro de Santo Cristo, ainda mora aí. Eu conheci um jovem, agora já não deve ser tão mais jovem, chamado Christian. Não sei quantos aqui conhecem esse jovem, mora ali em cima. Esse menino era usado poderosamente por Deus, com equilíbrio de palavra, visões, revelações, que eu mais velho que eles, eu ficava assim, como é que essa molecada pode ser usada por Deus dessa maneira? Inclusive o Christian, na época quando eu estava vindo para cá fundar a Geração Jesus Cristo, eu me lembro agora perfeitamente, eu estava buscando em Deus, porque Deus falou assim para mim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. E eu comecei a orar ali para saber o momento, o dia, a hora, como é que era essa história, e eu estava numa outra igreja na Praça da Bandeira, e fomos numa reunião dentro de uma casa, e o Christian virou para mim e falou assim, pastor, eu era pastor auxiliar lá da outra igreja, então ele falou para mim e falou assim, pastor, eu te vejo agora, nesse momento, dando um passo, saindo de um lugar e indo para o outro. Eu falei, oh Deus, obrigado, porque aquilo confirmou para mim que realmente eu havia ouvido Deus, que estava tudo certo, e eu tomei uma atitude, mas eu tomei atitude com toda a força da minha alma. Isso foi como que faltasse aquele pinguinho d'água para mim encarar o diabo e todo o inferno, entende? Porque quando ele falou a coisa, então Christian, eu choro hoje em lembrar do Christian, e não só dele, eu conheci dezenas de jovens dentro das Assembleias de Deus, que eu lamento no profundo da minha alma, esses jovens terem se perdido, por não entender que Deus não os chamou para ser assembleianos, Deus os chamou para ser cristão. Eu lamento, choro, mas eu não posso fazer nada. Eu tentei, mas quem não obedece a Deus, muito menos vai ouvir voz de homens. Então, meu irmão, vamos voltar para cá. Árvores representam homens, frutos representam as atitudes destes homens que o identifica, que classifica a sua árvore, uma série de coisas. Então, tivemos aqui na sexta-feira uma visão, a figueira, frutos, muitos frutos de vários tipos nessa árvore, nessa figueira, frutos pequenos, verdes, médios, grandões e muitos já maduros, mas no chão, né? Muitos maduros, mas no chão, e o anjo com a vassoura varria muito tristemente. Claro, ninguém tem alegria por alguém que conhece a verdade e acaba não perseverando nessa verdade, mas esta obra não é nossa, esta obra é de Deus, e se o Espírito Santo não consegue manter alguém na igreja, nenhum de nós conseguirá. Se ele não consegue, nenhum de nós conseguirá. O consegue dele é entre aspas, né? Obviamente, ele não está usando o poder dele para dizer, você vai ficar aí, não, ele está respeitando o livre-arbítrio de cada um. Então, se ele não consegue, porque ele é obrigado a respeitar o livre-arbítrio de cada um, ele é obrigado, porque Deus assim determinou que nós é que vamos decidir, porque Jesus disse, se tu creres, então quer dizer, eu tenho liberdade de querer seguir isso ou não, tá? Então, vamos voltar para cá. Apesar das tristezas, a vida continua. Então, árvores significam homens. Temos outra palavra aí, águias, que representa, além da águia representar o Evangelho de João, que foi um evangelho escrito para a igreja, onde supõe-se ali estão os espirituais. Assim também, águias representa
uma série de situações espirituais. E aí nessa passagem bíblica nós temos no meio aí, inclusive, aquilo que quando Jesus falou assim, que existem várias versões bíblicas sobre esse texto, falou aonde estiver o cadáver, né, ali se ajuntarão as águias. Algumas outras versões vão falar abutres e etc, enfim, mas a maioria das vezes eu conheci essa palavra aí, águias. E o que acontece? As pessoas estão perguntando, Senhor, como será a tua vinda e tal. Ele falou, como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Olha, vão dizer, ele está ali, ele está aqui. Não dê ouvidos, porque aonde estiver o cadáver, tem uma outra versão bíblica que não fala cadáver. Alguém lembra? Não, abutre no lugar das águias, né? O corpo, isso, o corpo. Quem falou o corpo? Nota 10 para você, meu amigo, tá? Depois passa lá que tem uma vassoura para você. Onde estiver o corpo, quem é bom a gente dá trabalho, irmão. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres, ou se ajuntarão as águias. Quer dizer, Jesus estava falando o quê? Da própria manifestação dele, né? Eu entendo. Pode ser que alguém no futuro, ou agora mesmo, possa entender alguma coisa diferente. Mas o que eu entendi, Jesus está dizendo, quando eu me manifestar, aonde eu estiver, serão vistos também as águias. Por exemplo, né? Serão vistas as águias. Abutre também ainda tem um sentido muito poderoso, tá, irmão? Mas nós vamos deixar isso para outro detalhe. É aquilo que eu sempre falo, as versões bíblicas, desde que estejam inspiradas, os momentos, elas nunca entram em choque, elas somente se acrescentam uma à outra. E olhar isso, eu fico petrificado com a grandiosidade da mente de Deus. Como Deus consegue, em uma passagem bíblica, falar 1 bilhão de livros. É uma coisa que só mesmo uma mente jamais inalcançável por nós poderia compor. É incrível. E essa grandeza de Deus é tanta que algumas pessoas não conseguem alcançar uma vírgula dela, por faltar a humildade. E aí preferem dizer até que não há Deus. A Bíblia é um livro contraditório. Irmão, para mim a Bíblia é um livro que verdadeiramente nenhum homem poderia escrevê-la. Nenhum homem teria a capacidade de escrevê-la. Mas vamos deixar a questão dos abutres para um outro momento, vamos usar essa versão. Então, Jesus está falando, aonde eu estiver, aonde eu me manifestar, as águias, que são seres espirituais, ou seja, relativo a pessoas salvas, segundo a própria simbologia do livro de João, pessoas salvas também estarão. E isso nós vemos exatamente. As pessoas estão perguntando, como que vai ser a tua vinda? A minha vinda? Quando eu me manifestar, comigo estarão as águias. Não é exatamente o que nós temos entendido até aqui, que quando Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras, a sua igreja volta com ele? Não é isso que nós temos entendido? É exatamente. Então Jesus está dizendo assim, olha, não esquenta a cabeça com isso, porque quando eu me manifestar, vai ser notório demais. Ele não vem sozinho, ele vem com uma multidão. Então ninguém vai dizer assim, ele está ali, ele está aqui. Ninguém vai procurar por um Jesus sozinho. Quando Jesus voltar, ele vem com mais de 1 milhão de pessoas. Se é que eu posso ousar dizer um número, né? Se é que eu posso ousar dizer um número. Porque nós vamos dominar o mundo. Nós vamos ter que dominar a Rede Globo, SBT, a Band, Rádio Tupi, Rádio Globo. Imagina a mídia no mundo. Nós vamos dominar tudo isso. Vai ser tudo nas nossas mãos. O milênio é o reinado de Cristo e o diabo não terá voz. Então não vem meia dúzia com Jesus. Vem milhões de pessoas. Nós vamos dominar tudo. Nós vamos precisar dominar o fórum. Nós vamos fazer o papel de juízes, de advogados, de promotores. Não quer dizer fazer o papel deles, significa que vamos tomar uma posição e vamos excluir eles, né? Então nós vamos dominar tudo que você possa imaginar, meu irmão.
Não vai ter pranto, dor e lamento no reinado de Cristo. Não vai ter patrão oprimindo empregado. Ah, mas não vai ter mesmo. Não vai ter, meu irmão. O mundo vai estar produzindo abundantemente. Você vai colher frutos para matar sua fome no meio da rua. Entendeu? O planeta Terra vai produzir. E outra coisa, não vai comer carne. O nosso organismo vai ser transformado, e hoje nós temos uma necessidade de se alimentar de carne, porque precisamos de proteínas. Mas houve um tempo que acredita-se que o mundo não era assim. Adão não comia carne. A palavra que é dita que o homem passaria a comer carne, quando que essa palavra vem? Depois de quê? Depois do dilúvio. Depois do dilúvio, lá na frente com Noé, até de Adão até Noé, nós não detectamos uma palavra de Deus ordenando o homem comer carne. Depois, isso parece que entra na história da humanidade como uma espécie de castigo. Tanto que tem uns homens aí até hoje que não conseguem matar um animal para comer. Se ele estiver na selva com fome e tem um animal lá, ele não consegue matar, porque não está dentro do ser do homem. Esse homem aí deve ser eu, mais ou menos. Eu não mato. Eu não mato uma galinha. Não tenho essa... Eu fui criado vendo minha mãe matar galinha. Quando minha mãe ia matar galinha, eu saía correndo, eu ia para outro canto. Não suporto ver um sacrifício humano assim. Eu não servia para sacerdote de Israel de jeito nenhum. Ainda bem que eu não nasci naquele tempo. Então, meu irmão, veja bem. No milênio, nós não comeremos carne. Não haverá nenhum derramamento de sangue. Não é isso que diz? Se não haverá nenhum derramamento de sangue, então não comeremos carne. Não comeremos carne. Salvo se os homens inventarem alguma proteína sintética, né? Já deve até ter por aí, né? Tem uns produtos alimentares aí horrendos, mas eu não sei se existe uma proteína que não venha da base animal. Porque... Sódio. Então, mas... a soja, é. Pois é. Mas ela se compara exatamente, ela não tem nada de... né? Não vou entrar aqui em detalhe de... nutricionista, eu não sei nada disso, eu só sei que os nutricionistas te proíbem de comer, não vai lá não, irmão. Não é um negócio, não come pizza, não come ketchup, não pode comer hambúrguer, eu não quero papo com esses caras não. Então vamos voltar aqui. Jesus não vem sozinho, Jesus vem com milhares e milhares. Então, Jesus é o corpo e nós somos as águias, os seres espirituais. E isso está revelado em várias passagens bíblicas, que à medida que você for lendo vai entender. Animais. Animais são símbolos de reinos. Isso nós vimos lá nas profecias de Daniel abundantemente, quando Daniel chama de visões da noite. O que são visões da noite? Sonhos, né? Visões da noite são sonhos. E ele vê animais e depois recebe a interpretação daqueles sonhos, falando que aqueles animais representavam o Império da Média, da Pérsia, da Grécia, o Império de Babilônia, que no caso era o leão, enfim, uma série de representações. Então você, com esse entendimento dessa simbologia, dessas passagens bíblicas, quando você for, por exemplo, lá em Apocalipse, você vai ver a besta. A besta que tem 7 cabeças, tem 10 chifres, vai ter chifre assim. As patas são de urso. A cauda, eu não sei de que mais lá, não lembro. Aí tem uma parte do corpo que é outra, enfim, chega ao ponto de uma representação que chama de dragão. E nós conhecemos bem a figura mitológica do dragão. O dragão nunca existiu, jamais existirá, não tem nenhum em cativeiro por aí, embora alguns acreditam que tenha.
Então, essa figura mitológica do dragão, a gente vê que a cabeça é de um jeito, a cauda é de outro, as patas são de outro, o corpo do dragão é de outro, o focinho, né? O focinho do dragão é de outra maneira, as orelhas. Então, o dragão é uma figura que também é chamado besta, tá? Dragão e besta aparecem muito conjugados nas profecias. Ele é um corpo com várias partes de vários animais. O que isso está demonstrando? Que haverá um momento em que várias nações estarão unidas em um único corpo, ou seja, em um único objetivo, em um único propósito. A gente está vendo isso e tantas outras profecias vão mostrar isso. Agora, tem uma curiosidade que nos desperta: o dragão é um símbolo milenar e muito forte da China. E hoje todo mundo está querendo fazer negócio com a China. Todo mundo hoje se une na China. Você vai comprar uma borracha, tem até mentira, quando tu vira a borrachinha, made in China. Aquilo não foi feito na China, não foi feito na China de jeito nenhum, mas está escrito made in China. Sabe o que estão fazendo? Pega seus produtos, todas as nações estão fazendo isso. Por exemplo, o Brasil. O Brasil pega os seus produtos, manda para a China faz uma manipulação, patentia, põe uma modalidade, põe carimbo, sei lá, e aquilo volta para o mercado. E nessa transação tem gente enriquecendo a balde. E dessa forma, todo o comércio vai se fortificando e tudo vai sendo manipulado pela China. A China hoje está com o maior exército do mundo, e o exército da China não é consequência de realmente um avanço da nação, não, as pessoas estão entrando para o militarismo da China para não morrer de fome, porque está difícil conseguir emprego na China, as pessoas estão sem opção, tem gente se suicidando, tem gente na China cozinhando o próprio filho para comer. Tivemos essa notícia agora, acho que há 2 semanas atrás. A coisa na China sempre esteve feia, mas a China sempre teve cortina de ferro. Só que agora, globalização, internet e tantos meios de comunicação, eles não conseguem mais manter a sua cortina tão de ferro, tão fechada como conseguiam. Então hoje nós estamos vendo na China pessoas, mulheres, que nem vimos em Israel há um tempo, né? Cozinhando o próprio filho para comer, por não aguentar de fome. Não é só uma questão de não aguentar de fome. Quando o cérebro perde o seu sustento alimentar, o seu raciocínio já oscila, você não consegue pensar direito. Como que se faz quando querem torturar bandidos, prisioneiros de guerra? Quando querem torturar prisioneiros de guerra, o que eles fazem? Deixa a pessoa sem comer 1 semana, depois traz a pessoa, senta aí começa a fazer perguntas às pessoas, porque a pessoa não tem mais como manter firme a sua mente, e muitos acabam falando o que nem sabe que estão falando, porque o cérebro já está defasado, está sem alimentação. Isso é uma maneira de tortura psicológica, física, e isso aí é antigo no meio horrendo da tortura militar. Isso tem uma coisa que eu acho, irmão, execrável. Eu fico olhando realmente como Deus é misericordioso. Eu não servia para Deus. Se eu fosse Deus, a humanidade já tinha ido por água abaixo há muito tempo. Eu não servia para Deus, eu já cheguei a essa conclusão. Bom, então, na China, temos a representação direta do dragão. E hoje todo mundo está até os Estados Unidos da América estão com tratados e pactos com a China, coisa que há 15 anos atrás ninguém imaginaria. Ninguém imaginaria um negócio desse. Eu vi reportagens, ninguém imaginaria aquelas coisas. Então, resultado. E o que é o dragão? O dragão é uma besta e ele reúne várias partes de vários animais. Então, acredita-se, né,
que a China seja essa base que vai partir para domínio mundial e, como a Bíblia diz, perseguição implacável contra o cristianismo. Por quê? Porque isso já é antigo. Na China nós temos o comunismo. Alguns, para ficar mais bonito, chamam de socialismo. Poderia também chamar de satanismo, dá no mesmo. Comunismo, socialismo, satanismo, dá no mesmo. E quando eu esclareço essas coisas em vídeos, o sistema me ama, fica apaixonado por mim. Então, irmão, a China é a base, vai exercer um domínio, vai perseguir implacavelmente o cristianismo. E aí virão uma série de torturas, assassinatos, martírios, enfim. Mas a China vai comandar isso aí, segundo o que alguns textos nos mostram. Nós temos junto disso, temos outro sistema comunismo, que é a Rússia, que um dia já foi chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E hoje um tal de presidente Putin está tentando trazer de volta a Rússia, a antiga Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que perseguiu e assassinou milhões de cristãos, tá? Então, eis esse cenário aí do que podem representar, do que representam estes animais, a besta, e à medida que você se aplicar em ler a Escritura, você vai cada vez mais entendendo. Se você não ler a Escritura, você está apenas perdendo tempo. O que você está fazendo aqui não te adianta de nada, ele vai morrer, essa informação vai morrer dentro de você. Você tem que transformar essa informação em conhecimento, e isso só vai acontecer se você for à Escritura e ali aprender e ver os textos. São centenas de textos. Aqui nós temos anel que representa a autoridade. Você tem várias passagens bíblicas que vão te mostrar isso, inclusive a do filho pródigo, né? Que quando o filho pródigo retorna, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como a um dos teus empregados. Mas a Bíblia diz que o pai troca as suas vestes, que o pai mata o melhor bezerro para celebrar, e que o pai põe-lhe sandálias, e que o pai lhe coloca um anel, ou seja, ele restitui a autoridade de filho. Tudo aquilo tem uma simbologia, as roupas, o anel, o bezerro cevado que é morto, né? O seu sangue que é derramado, a festa, a irritação do irmão mais velho que fica enciumado com a atitude do pai. Toda essa parábola, do princípio ao fim, ela tem uma simbologia poderosa. Ali naquela situação nós temos envolvido algumas coisas, dependendo da dispensação em que isto venha inserido, tá? Por exemplo, para você, o filho mais velho representa quem? Fala alto, grita. Israel. E o filho mais novo representa quem? A igreja. Tá bom. Considerando uma dispensação universal, mundial. E se eu jogar esse negócio dentro da dispensação da restauração? O filho mais velho significa quem? Então você já matou a charada, né? E o filho mais novo significa a voz da restauração. Na verdade, o efeito da morte de Jesus está sendo processado realmente por nós que estamos vivendo o evangelho pleno, querendo morrer por Jesus Cristo. Bom, então você já aprendeu aí, guarde essa informação, que quando muda uma dispensação, muda a simbologia, ou melhor, não muda a simbologia, mas muda a quem ela se aplica. Amém, meu irmão? E isso não é só da agora. E essas coisas, irmão, difíceis, é que faz muita gente naufragar. Inclusive Israel naufragou. Porque Jesus veio e eles não entenderam
que em uma mudança de dispensação da lei para a graça, pois a própria Bíblia diz que a lei durou até João, então essa dispensação que muda o comportamento deles teria que obrigatoriamente mudar, e eles não quiseram mudar. Nós temos por pai a Abraão. Isso já não importava mais. João Batista já tinha dito: não presumais de vós mesmos, dizendo temos por pai Abraão, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles deram ouvidos a João Batista? Não. Tinham condições de aceitar Cristo? Não, porque se faltar um degrau você não consegue esticar o pé no próximo. Fica difícil. Quando eu falo que nós somos a voz da restauração e digo, quem não me ouvir, com toda arrogância, prepotência e altivez que as pessoas julgam, quem não me ouvir, está ferrado. O cara diz, esse cara é muito prepotente, eu não quero nem ouvir esse cara. Pois ele vai ver que no futuro ele está ferrado. Se ele não aprender o que é restauração, ele não vai adiante, ele não vai conseguir pular do tempo da evangelização para o grito da meia-noite, ele não vai nunca, ele vai ter que passar pelo túnel da restauração e vai ter que olhar para a minha cara, quer ele ache eu bonito ou feio, ele vai ter que olhar para a minha cara, com todas as letras. Isso eu falo perante anjos ou demônios, sem querer ofender os anjos, mas que ofenda os demônios à vontade. Tá, meu irmão? Não tem essa. Então tem coisas que tem que ser como tem que ser. Bom, vamos voltar aqui. Anel é autoridade, tem o azeite que representa a unção. Deixa eu só esclarecer uma coisa para você, irmão. O que é, bom, deixa eu botar aqui, azeite que é igual a unção. Aí entre parênteses eu coloquei capacitação. Então o que é a unção? Nós não podemos entender mal essa palavra que já foi destroçada aí no meio das igrejas. O irmão foi ungido o quê? A pateta? A palhaço? Foi ungido a quê? Não existe papo de ninguém ser ungido por homens, meu irmão. Unção é algo que vem do alto, como Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ele não disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, então Pedro vai lá unge elas, Pedro vai lá ora por elas, não tem essa, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A unção vem para as nossas vidas direto do alto, não passa, meu irmão, por mãos humanas. Essa administração, como nós vemos Paulo e tal, aquilo é um mero formalismo que, se nós estudarmos, nós vamos entender o porquê daquilo, como já estudamos tantas vezes e vamos voltar a estudar. Mas ungir um homem é algo que vem direto de Deus. Pastor, Samuel ungiu Davi, tá bem, se Samuel tivesse ido lá sem a ordem de Deus, tinha adiantado alguma coisa? É o que estão fazendo hoje, por aí afora. Ah, tu fez seminário? Nós vamos planejar um dia aí para te ungir. Quem foi que disse que o cara, para ser ungido, ele tem que fazer seminário? Você vê que é um erro em cima do outro. Inclusive eu, quando fiz seminário, Deus me mandou para o seminário, depois no final fiquei intrigado, porque lá dentro do seminário, um mínimo foi acrescentado à minha vida. Quando os professores estavam falando coisas, eu já sabia onde eles iam parar. Eu lia muitos livros, eu estudava muito a Bíblia, eu orava muito, enfim, eu tinha uma vida em que Deus tinha ministrado muita coisa comigo, e aquilo me intrigava. Por que Deus me mandou para dentro de um seminário? E aí um dia, anos depois, Deus levanta um profeta falando algumas coisas comigo e diz assim, olha homem, eu te mandei para dentro daquele seminário, não porque você precisasse, mas é por causa dos homens. Muita gente poderia interpretar isso errado, por isso eu vou explicar. Muita gente, meu irmão, só ouviu a palavra dita pela minha boca, só parou para ouvir alguma coisa que eu falei, porque soube que eu tinha feito um seminário de teologia. E isso foi misericórdia de Deus para a vida daquela pessoa. Mas o seminário não me capacitou a falar nadinha do que eu falo hoje. Ao contrário, eu digo com todas as letras, todos, inclusive o pastor da minha igreja que dava aula no seminário e era meu professor, todos os meus professores do seminário hoje, eles deveriam estar sentados aqui como meu aluno, aprendendo comigo. Todos eles,
sem escapar nenhum. O que eu sei hoje, eu dou aula para todos eles. Eu coloco eles dentro de uma dispensação que eles nem sonharam que ela existe. Então eu não precisava de seminário. Não precisava. Eu tinha o conhecimento suficiente. E o que Deus veio me acrescentar depois, eu já estava totalmente fora do seminário. As coisas que Deus me acrescentou depois foi quando eu fundei a geração Jesus Cristo. Parece que Deus abriu sua arca do conhecimento e eu almoçando, Deus revelava coisa, eu tomando café, Deus revelava coisa, eu varrendo o chão da igreja, Deus revelava coisa, eu consertando o banheiro, Deus revelava coisa. O que nós sabemos hoje, meu irmão, eu não aprendi dentro de seminário. Foi a misericórdia de Deus que nos capacitou. A fé que eu tenho hoje nem se compara à fé quando eu entrei para um seminário. E aquilo era coisa de criança. Hoje nós somos homens de Deus mesmo, entendemos o mundo de uma maneira diferente. Então, até eu ter o sacrifício de passar 3 anos dentro de um seminário, estudando todos os dias, foi misericórdia de Deus para a vida de outros. Que coisa impressionante. A gente paga o preço por causa de outros, né? Veja bem, unção representa capacitação, não é banho de azeite. Isso é sobrenatural, isso é espiritual. Tem um monte de gente aí, fui ungida diácono, fui ungida presbítero. Olha, o pastor falou que daqui a 2 anos eu vou ser um pastor. Meu irmão, deixa de ser infeliz. Que pastor, que homem tem condições de saber em que momento Deus vai olhar para você e vai te considerar um pastor? Quem foi que disse que se a tua igreja te considerar um pastor, que você é um pastor diante dos olhos de Deus? Quem foi que disse que Deus vê como vê um homem? Que Deus olha como olha o homem, que Deus pensa como pensa o homem? Quem foi que disse isso? Se algum homem se levantar hoje diante de mim e dizer assim, Deus falou comigo para ungir aquele cara a pastor, eu vou dizer assim, que Deus? O desse século? O diabo? Nenhum homem unge outro homem, nenhum. Quer a prova? Olha para mim. Quer a prova? Olha para mim. Não fui ungido por homem nenhum. Tentaram, mas eu não deixei. Tentaram. Nós vamos te ungir. Eu falei, não, que isso, mas dá status. Eu não quero status. Mas o cara é importante, pô, sabe o que é ter um nome de que foi ungido pelas mãos do fulano? Não quero as mãos do fulano. O dia que Jesus colocar a mão sobre mim e dizer, tu está ungido, nesse dia eu serei alguma coisa. Se ele não fizer isso, eu não serei nada e não quero ser. Que isso, você é o único homem que pensa assim. Eu falei, pois é, quem sabe o que Deus tem na frente, né? Eu sabia, eu desconfiava que Deus tinha alguma coisa, porque ninguém poderia ser tão louco como eu, se Deus não tivesse realmente uma grande obra a realizar. Aí eles foram ungidos, saiu, era fileirinha, e aí tu não vai? Não, eu não, meu irmão, azeite eu tenho em casa para tomar banho se eu quiser. Que isso, cara, tá blasfemando de quê? Da palhaçada dos homens? Blasfêmia é quando você fala mal de Deus, quando você fala mal da atitude de palhaços, meu irmão, não é blasfêmia não. Bom, foi assim que até aqui nos tem ajudado o Senhor. E até hoje, tem pessoas que passam por mim ou que ouvem falar de mim, não querem nem assunto, nem perguntam, e aí a igreja? Porque eles sabem muito bem, é só acessar a internet que eles vão ver a igreja. Então, azeite, que representa unção, representa capacitação. É Deus quem capacita, não é um banho de azeite, não capacita ninguém. Um banho de azeite não te traz revelação, um banho de azeite não te traz autoridade contra o diabo, não traz mesmo, pode ser azeite refinado de oliva, vindo das terras de Israel, purificado 7 vezes na fornalha ou na mó, não interessa, não vai te dar autoridade contra o diabo, meu irmão. E tem mais, tem gente que é tão ungida, o diabo aparece com meia dúzia de chifre, o cara sai vazado. Não consegue nem ver uma cara feia. Irmão, se acostuma a ver cara feia, vai olhando no espelho, entendeu? Aqui, ó, balança. Balança representa justiça, representa juízo, ou seja, um juízo de Deus, representa a justiça aqui mesmo na igreja, né? Eu acredito que ela ainda esteja por aí, quando Deus falou que ia colocar uma balança, acho que ela ainda está por aí.
não tem sido vista nos últimos dias, mas Deus não mostrou que ela tinha saído. E esta balança, ela mediria o comportamento das pessoas. O que eu achei intrigante nessa revelação é que muita gente fica achando, eu tenho conhecimento, ou então eu sou o pregador, ou eu faço, deixo de fazer, eu aconteço, deixo de acontecer. Mas Deus falou assim, eu não estou julgando o conhecimento de ninguém, eu não estou julgando o trabalho de ninguém, eu estou julgando o comportamento das pessoas. Caramba, isso é tão terrível, irmão, terrível demais. Eu sou pastor, aqui nesse ministério as pessoas me oferecem coisas, carro, casa, dinheiro, e eu digo, não, irmão, não, se eu precisar, e Deus der a direção, eu procuro, não exploro ninguém, não usufruo de nada de ninguém. Mas tem alguns cristãos sobre o planeta que eu vejo, se aquele cara fosse pastor, misericórdia da igreja, ele e a mulher dele não ia nem fazer almoço, nem café, nem nada. Um dia ele ia tomar café na casa de um irmão, depois ele ia almoçar na casa do outro, o lanche da tarde seria na casa do outro, ele não ia andar a pé o tempo todo. Irmão, leva a minha esposa no mercado, irmão, leva o meu filho na escola, irmão, me leva no céu. Ia ser assim. Tem pessoas que não têm comportamento para assumir um púlpito. O que é isso, meu irmão? Põe pé na estrada, rala, sua, planta para depois colher. Tem pastor que é um explorador, meu irmão. Na verdade que ele não é pastor, mas ele tem o rótulo de pastor. Uma igreja cega o reverencia, igreja cega o reverencia, e ele explora todo mundo. Eu conheço um aqui mesmo no bairro Santo Cristo, aqui na rua aqui embaixo, que o camarada vira para um irmãozinho da igreja que tem um carrinho lá, conseguiu comprar, irmão, leva minha esposa no trabalho, irmão, dá para você buscar minha esposa no trabalho, irmão, leva minha esposa no mercado. Que isso? Isso é pastor? Isso não é pastor. Quer dizer que o membro da igreja não tem a sua vida, não tem a sua família para cuidar, ele vai viver em função da vida da família do pastor. Que isso, meu irmão? Fala sério, põe pé na estrada. Mas é aquilo que eu estou falando, o cara não é pastor e a igreja que está ali não é igreja, é cega, né? Aí tem outras coisas, né? Ô irmão, imagina sair daqui da Santo Cristo para Copacabana, dá para levar aquela irmã ali lá em Copacabana? Rapidinho, não tem trânsito essa hora? Irmão, não é questão de rapidinho, combustível no Rio de Janeiro está custando R$3 o litro, R$3 o litro. Ter carro hoje é para qualquer um, porque a mensalidade está lá embaixo, mas sustentar um carro não é para qualquer um. Um pneu está custando R$220, um pneu. O litro de gasolina está custando R$3. O Brasil tem o segundo combustível mais caro do mundo. Então, quando eu vou pedir uma ajuda a algum irmão, eu penso em tudo isso. E eu vejo se realmente eu não tenho outro caminho, se realmente não der para mim resolver a pé, de metrô, se eu realmente depender de um carro, como por exemplo naquela prova que eu passei, ainda tem uns livrinhos lá, seria bom quem não leu sobre aquela prova que eu passei, seria interessante pegar e ler aquela apostila, naquele momento que o irmão Marcos, não sei nem se está aí hoje, o irmão Marcos nos ajudou com o carro dele, rodando madrugadas atrás de hospital e tal, uma série de coisas. Irmão, aquilo foi uma situação totalmente emergencial. Meu carro estava aqui, mas eu não tinha condição de dirigir, estava com combustível, mas eu não tinha condição de dirigir, eu mal conseguia respirar na ponta da espada do Senhor Deus Todo-Poderoso, que estava me provando, e graças a Deus, eu fui 100% aprovado, 100% aprovado, e não é simplesmente 100% aprovado, porque eu acho que fui aprovado, não, porque o Senhor, o meu Deus veio e falou, você foi 100% aprovado. Foi uma luta, irmão, foi uma prova. Você tem ideia do que é ficar 5 dias sem poder beber água? Porque se eu colocasse uma gota de água na boca, a dor era tanta que eu rolava no chão de dor.
Eu rolava no chão de dor. E eu fazia isso escondido para minha esposa e meus filhos não sofrerem junto comigo. Mas teve um dia que eu não resisti. Eu fui e coloquei essa gota e eu não aguentei. Na cozinha eu rolei de dor. Rolar no chão, que nem sei lá o quê. São lutas, são provas. Aí eu me vi na obrigação de poder incomodar um irmão. Irmão, pô, dá para me levar? Dá para isso, dá para aquilo? Mas, entendeu? Mas também não é assim, não. O que a gente pode ajudar também, a gente ajuda, seja combustível, seja lá o que for, enfim. Não sou um explorador. Já teve tanta gente nesse ministério me oferecendo dinheiro, irmão. Então a balança está aí para medir comportamento, irmão. Você tem que atentar para o teu comportamento. Quando estivemos presos em 2009, um almirante da Marinha, não sei se é Marinha Mercante, como é que é essa história, ele só ficava em alto mar e acessava os nossos trabalhos dentro do navio. Quando ele soube em alto mar que eu estava preso, ele telefonou aqui para minha esposa e falou assim: olha, eu soube que o pastor está preso e eu sei que isso tudo custa dinheiro. Me dá o número da conta. Primeiro falou assim: a senhora está precisando de alguma coisa? Minha esposa: não estamos precisando de nada. Não, isso custa dinheiro. Me dá o número da conta que eu vou depositar um dinheiro para vocês. A minha esposa falou: não, mas nós não estamos precisando de nada. Não estamos precisando. E ele insistiu, minha esposa: não, mas nós não estamos precisando. Aí, resultado, ele falou assim: então fica com o meu telefone. Se a senhora precisar de alguma coisa, me liga. Ela falou: tá joia. Anotou o telefone dele. Não precisamos, não ligamos. Se fosse outros, pô, liga para esse cara, diz que a gente está precisando de uma grana aí e tal. Estávamos gastando realmente, mas não estávamos precisando, Deus estava suprindo. Para que eu vou explorar um irmão que está lá em alto mar, só porque supostamente tem dinheiro, é um almirante da Marinha Mercante, sei lá o quê? Não tenho necessidade disso. O ouro e a prata que eu preciso, meu irmão, eu já tenho, se chama Jesus Cristo. Então, essa balança, né, que tem na igreja, ela mede também o comportamento. Automaticamente ela faz justiça e exerce juízo, tá? Só aqui para nós encerrarmos neste bloco, tem castiçal. Esse castiçal, ele é símbolo da igreja, ele é símbolo da palavra. Palavra é a mesma coisa que lâmpada, lamparina, candeeiro e essas coisas todas que iluminam. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Ah, tá. Então Jesus disse que ele é a luz do mundo. Ele disse que quem o segue não andará em trevas. Sim, mas tem uma passagem bíblica que Jesus fala, deixa muito claramente essa questão. Assim, quando João escreve o Evangelho de João no capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Então, de quem é esse Verbo que nós estamos falando? Esse Verbo é Jesus, certo? Que no princípio estava com Deus, é Jesus. Se Jesus é o Verbo, nós sabemos que Verbo é uma palavra. Automaticamente, quando se traz de verbo, quando nós falamos a terminação ar, ou ir, que significam as terminações verbais, primeira, segunda, terceira conjugação, por exemplo, se eu falar partir, eu estou determinando uma ação, uma atitude, né? Por exemplo, cortar, né? Fazer, cantar, toda essa terminação ar, ir, ela é uma terminação chamada verbo, e consequentemente ela denota, né? Ela revela uma ação. Verbo é palavra.
Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo, ela está dizendo que Jesus é a palavra. Automaticamente, se palavra é símbolo de luz, como várias simbologias bíblicas, então Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a luz, Jesus ilumina, Jesus dissipa as trevas. Aí você vai fazendo a conexão de um monte de coisa que vem na Escritura, daqui a pouco você está dominando, entre aspas, tá, irmão? Nunca ouses pensar que você vai dominar o conhecimento bíblico. Quem escreveu esse livro, ou melhor, quem revelou esse livro, não tem nada dele que possa ser completamente dominado. Mas você vai, entre aspas, põe bastante aspas nesse negócio, vai dominar o entendimento da Escritura. Você vai compreender o suficiente para sobreviver muito bem, livrar a tua alma do inferno e livrar a todo aquele que te ouvir. Você vai entender perfeitamente bem isso aí. Então, claro, isso requer estudo, irmão. Estudo que eu espero que você aplique, que tenha condição de aplicar muito mais do que eu apliquei em toda a minha vida, né? Porque na minha época eu não tinha ninguém falando o que eu falo para você. Na minha época eu não sabia que existia uma numerologia bíblica. Eu desconfiava, mas não sabia. Eu ficava intrigado, peraí, 12 portas, 12 fundamentos, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Peraí, isso deve ter alguma coisa. Mas cadê? Ninguém tinha explicação. A igreja já estava em pleno século 20 e ninguém tinha explicação para mim de nada disso. Porque a igreja negligenciou o conhecimento e se aplicou à arrecadação. As igrejas pararam de criar bibliotecas e pararam a formar cada vez gasofilásios maiores. Tem umas aí, eu fui numa igreja, uma tal de Paz e Vida. Não é brincadeira não, irmão. O cara fez um subterrâneo, ali o pessoal põe a oferta e naquele subterrâneo é um espaço imenso debaixo do púlpito, que já sai lá embaixo, não sei aonde. É um lugar que não tem, dá até para sepultar umas 3, 4 pessoas ali dentro. Inacreditável o tamanho do negócio de colher a oferta que o camarada fez. Fica lá na Avenida Vicente Carvalho. Eu realizei um casamento lá naquele negócio lá. Então, castiçal representa a igreja, representa a palavra, a lâmpada, e castiçal, irmão, pode ainda, por esta analogia que a gente faz, esta comparação, você pode chegar à conclusão de várias outras passagens bíblicas, várias revelações que Deus possa te dar, te mostrar coisas, vários sonhos, né, que Deus possa te dar. Por exemplo, Israel tinha um castiçal, né? O castiçal, ele era assim, os mais tradicionais, ele tinha quantas pontas? É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois é, o castiçal, ele tinha 7 pontas. 7 representa a onisciência de Deus. Israel tinha esse sustento, isso aqui não podia ser apagado, tinha que ser mantido sempre aceso. Só que nós vamos encontrar uma simbologia maciça do castiçal com relação à igreja. Mas esse castiçal, ou candelabro, ou candeeiro, vários nomes que ele possui, isso ficava em cima de uma mesa, uma espécie de altar, dentro dos cenários de Israel. Mas ele não tem uma aplicação tão maciça e direta a Israel quanto tem a igreja. Tudo que tinha em cima daquela mesa de Israel, aqueles rituais maravilhosos, tudo aquilo apontava para uma simbologia. O fato de Israel ter esse candelabro em cima da sua mesa, poderia ser que Deus já estivesse falando para eles,
que do meio deles, Deus ainda levantaria um candeeiro. Deus ainda revelaria para Israel a igreja, ou seja, Deus está ali diante deles mostrando, olha, um dia a dispensação vai mudar, e vocês vão deixar de ser Israel para ser igreja. Mas eles não se preocuparam em estudar, eles perderam a espiritualidade, eles pararam de atentar para as coisas espirituais, eles pararam de olhar para as coisas espirituais e perguntar assim, o que pode significar isso? Poxa, por que Deus revelou lá Josué diante do anjo do Senhor, e isso é as oliveiras, esse é o candeeiro, o que é isso? Eles pararam de ter esse contato espiritual, eles começaram a enriquecer, tinham ouro, tinham prata, tinham tudo, eles tinham tudo, até quando eles eram levados para o cativeiro, eles continuavam ricos até no cativeiro, eles tinham tudo, era um povo que prosperava em qualquer lugar, ao invés de atentar para as coisas espirituais, ia de cidade para fazer negócio, investiam em gados, investiam em terras, investiam em tudo, e eles não passaram a deixar de investir nas suas vidas espirituais. Resultado, o conhecimento que eles deveriam ter espiritual foi se perdendo e eles passaram a levar uma vida mais natural do que espiritual. Consequentemente, eles deixaram de entender as revelações daquilo que estava diante dos seus próprios olhos, que esse candeeiro em cima das suas mesas estariam revelando que Deus traria um novo mover, e este mover era a igreja. Isso já estava, inclusive, profetizado na simbologia de Moisés, que representa Jesus Cristo, pois sequer Moisés foi sepultado, Moisés foi assunto aos céus, está provado lá em Mateus 17, que Moisés foi para o céu, foi arrebatado, por isso ninguém encontrou o seu corpo, ninguém tem ideia onde Moisés estava. Então, resultado, Moisés, que representa Cristo, vem e se casou com uma mulher de Cuxi. Cuxi é da África? Da Etiópia? Etiópia é África. Isso. Então, Moisés casou com uma mulher, possivelmente essa mulher fosse até negra. Isso foi um escândalo para Israel. Pouquíssimos historiadores ousam colocar essa mulher como uma mulher negra. Mas é o que se acredita, porque a África tem muitos negros, né? E Moisés casa com essa mulher estrangeira, e o que os judeus fazem? Criticam Moisés, e aí tem toda aquela intriga, e eles pagam alto, porque dizem, por que vocês não temeram falar contra meu servo, contra Moisés? Então já estava profetizado na história de Israel, que Deus chamaria um outro povo, já estava profetizado. Eles aceitaram isso? Eles não aceitaram. Eles aceitam isso até hoje? Não, tem um judeuzinho de meia tigela lá botando no blog dele. Nós somos o máximo, nós somos os tais. Todas as outras religiões sofrem influência da nossa. Que nossa, seu estúpido ignorante? Vai procurar um banheiro para lavar? Um banheiro bem sujo, público. Não tem nem dignidade para lavar o banheiro de uma igreja. Nós não nos espelhamos em religião de nenhum judeu. Nós nos espelhamos na revelação de Deus sobre a humanidade. Se não fosse judeu, seria grego, troiano, alemão, fosse o que fosse. Nós não seguimos nenhum judeu, nós seguimos a Bíblia. E a Bíblia não é uma palavra do judeu, é uma palavra de Deus. Estamos nem aí para o judeu, nem aí para o judeu. Aliás, se você quer encontrar um bocado de judeu, meu irmão, se não quiser encontrar um bocado, cuide para não ir para o inferno, porque lá tem judeu também, muito, hein? Ao contrário do que meia dúzia de palhaço de pastor fala por aí. Irmão, judeu é um povo santo, é um povo que já nasceu salvo, só se for salvo ao inferno.